porque a palavra que tem poder. Como eu disse, a minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem todo o poder. Nós vamos falar a respeito da família de Isaac. Falamos ontem na igreja o quanto Isaac ele foi abençoado por Deus e o quanto Deus quer que nós também sejamos. Mas às vezes estamos com a nossa casa, a nossa família, passando por lutas, por dificuldades. Eu vou tirar agora um pouquinho a música para que a gente possa só ficar na palavra de Deus. Então talvez nós estejamos passando por lutas, dificuldades, mas a palavra é aquela que nos sustenta. A família de Isaac, ela então foi ali construída por Deus, mas enfrentou Isaac então grandes adversidades, dificuldades. Assim eu, você talvez estejamos passando. E a família de Isaac aqui, a Bíblia nos demonstra o como nós devemos reagir diante das coisas que se vêm contra mim, contra você. A Bíblia fala aqui a respeito da família de Isaac em Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 19. Os descendentes de Isaac. Começa dizendo assim: essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Olha quantas bênçãos nós já temos aqui nesse trecho aqui da Bíblia. Primeira coisa que nós temos que entender: o Isaac era filho de Abraão, ele era o filho da promessa. Ele tinha condição para então desfrutar do milagre. Hoje nós fazemos parte da descendência de Abraão. Nós temos a condição, a qualidade de sermos aquilo que Deus garante que nós vamos ser. As bênçãos de Abraão hoje pertencem a mim e a você. O Isaac, então, casou-se com a Rebeca. A Rebeca, uma mulher de Deus. O Isaac lutou ali por muitos anos para, então, a tê-la como mulher. Quando, então, ambos casaram, descobrem, a Bíblia fala aqui, que a Rebeca era estéril. E quantas são as vezes que nós recebemos algo que Deus nos dá? Isaac, ele recebeu a Rebeca. Deus tinha dado a Rebeca a ele. E Deus também deu a mim e a você. O que Deus me deu? Deus me deu o casamento. Deus lhe deu a sua empresa. Deus lhe deu a sua saúde. Deus lhe deu o seu comércio. E quantas são as vezes que talvez nós estamos se deparando diante de uma dificuldade, diante de uma esterilidade. O Isaac se casou. A Bíblia diz aqui que ele então já estava com a idade de 40 anos, quando ele então se casa com a Rebeca. Mas a Bíblia fala então que ele viu então que havia uma esterilidade. Havia ali algo que estava impedindo. E quantas são as vezes que nós vemos algo que nos impede? E não devemos ir em outro lugar. Não devemos buscar conselho com outras pessoas. Quantos ele vai buscar nesse momento de crise? Conselhos nos telejornais. Se nós formos olhar o que as notícias declaram, ao meu respeito, ao seu respeito, é só fracasso. É só morte. Quantos comerciantes olham para essa crise que estão vendo a esterilidade, estão lhe tomando. O Isaac nos ensina aqui em Gênesis capítulo 25, o verso de número 21, a importância da oração. Só há uma condição para que eu possa ser abençoado, para que você possa ser abençoado nessa noite. É nós irmos àquele que pode nos atender. É o Senhor. Jeremias, ele diz: clame a mim, responder-te-ei. Deus, ele tem a resposta para mim e para você nessa noite. O Isaac, ele foi diante de Deus, ele clamou. Mas como foi esse clamor dele? A Bíblia diz aqui, em Gênesis capítulo 25, verso 21, Isaac
orou instantemente. Foi uma coisa, irmãos, que ele ficou firme, como disse Davi. Eu não vou abandonar e não vou largar essa luta enquanto não ver o inimigo derrotado. Assim nós temos que estar. Como aquela criança, nós falávamos domingo na igreja, que a criança, quando ela quer algo, ela então fica pedindo para os pais até conquistar. A Bíblia fala a respeito daquela mulher viúva que foi buscar justiça diante daquele juiz iníquo. E ele não queria fazer justiça, mas por causa da insistência dela, ele teve que fazer justiça. Veja, Deus disse que até o ímpio fará então justiça ao nosso respeito por nós servirmos a Deus. Aí Deus fala, se o ímpio faz justiça ao servo de Deus, e o nosso Deus, que está lá no céu, será que ele então nos abandonará? Jamais, irmãos. Ele diz que ele responde àquele que clama a ele de dia e de noite. Então nós temos que fazer como Isaac. O Isaac orou instantemente ao Senhor. Ele pegou firme ali na oração e só, irmãos, ele só terminou então de orar, só parou de clamar a Deus quando ele viu a vitória nas mãos. A Bíblia diz que ele orou pela mulher, porque ela era estéril. O que está vendo a esterilidade? É o meu casamento, é o seu casamento, é a sua empresa, é o seu trabalho. Você está vendo uma esterilidade lá, então a única solução é clamar a Deus. A Bíblia fala, o Senhor ouviu as suas orações. O desejo de Deus é esse, é de nos ouvir, de nos dar vitória. Rebeca, sua mulher, concebeu. Oh, glória a Deus! É o que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer que a sua família venha conceber os frutos que talvez você não tenha visto no seu marido. É o marido que não tem visto na esposa. Está vendo a esterilidade. Talvez é na empresa. Os clientes estão diminuindo cada dia que passa. A crise entrou e está dominando. Mas Deus, a Bíblia fala, que ouviu as orações de Isaac e aquela esterilidade caiu por terra e ela concebeu. Deus quer que a sua empresa venha conceber, que o seu casamento venha desfrutar das promessas que dizem respeito à vida sentimental. Deus, irmãos, Ele quer nos abençoar. A Bíblia fala, e as bênçãos do Senhor, elas já são nossas. As bênçãos de Deus, elas são minhas, são suas. O que nós precisamos é despertar para que então venhamos crer na palavra de Deus, para que o milagre possa acontecer. Já temos aqui, irmãos, outros comentários, eu já vou falando aqui, mas já vou voltar para a palavra aqui. Tem aqui o irmão Rafael de Vicente Carvalho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tem a irmã Bruna Ferreira, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu e meu pai estamos assistindo. Oh, que Deus abençoe seu pai. Lembro muito da sua tia, né, uma irmã de fé. Lembro muito também do seu tio que passava sempre lá na rua, não é isso? A Bruna é uma amiga de infância. Que Deus abençoe a Bruna em nome de Jesus, a Bruna Ferreira. A minha sogra, Zuleika Regina, a paz do Senhor. E Deus abençoe a minha sogra e toda a família, em nome de Jesus, nessa noite abençoada. Bom, eu já vou falando aqui daqui a pouco mais comentários aqui daqueles que estão nos assistindo. Mas vamos voltar para a palavra. O Isaac, ele orou ao Senhor e Deus deu a vitória para ele. Mas a bênção foi tão grande que ele então descobriu que era pai de gêmeos. A Bíblia diz que, o versículo 22, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. É o que nós temos que fazer, que às vezes nós vemos algo de estranho, algo que não está muito de acordo com aquilo que era para ser, e nós vamos perguntar para o vizinho, nós vamos perguntar para o nosso amigo. E em vez de nós perguntarmos aquele que criou os céus e a terra, aquele que é poderoso para fazer, mas irmão, nós quantas vezes perdemos tanto tempo perguntando para aquelas pessoas que não podem nos ajudar? A Rebeca entendeu, ela foi colocar diante de Deus. Vamos colocar hoje diante de Deus aquilo que está, irmãos, talvez que nós estamos vendo que tem algo de estranho e que Deus há de nos revelar, e assim como revelou para a Rebeca. E Deus falou para Rebeca, aqui em Gênesis capítulo 25, verso 23. O Senhor lhe disse, 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Nós estávamos ontem na igreja falando isso aqui é importante. Isso aqui foi fisicamente. Havia então dentro da Rebeca essas 2 nações. Nós vamos falar mais, que era o Jacó
e o Esaú. Esses dois irmãos que lá na frente constituíram essas duas nações. Irmãos, nós entendemos ontem, quarta-feira, que Deus então, Ele levantou essas duas nações, mas tinha então para eles uma garantia, uma promessa. A bênção era deles. Mas nós vamos ver aqui à frente que duas nações, cada uma seguiu para um caminho. E Deus nos dá esse livre-arbítrio. Veja que desde aqui do Velho Testamento, Deus, Ele dava a oportunidade da pessoa então lhe aceitar. A pessoa então aproveitar a oportunidade que foi lhe dada. É isso que Deus está dizendo para nós. Duas nações havia no ventre de Rebeca. O maior, né, a Bíblia fala, iria dominar. O menor iria servir o maior. E assim nós vamos viver. Assim como nós estamos hoje. Hoje nós estamos no Novo Testamento. Irmãos, e quem será maior na nossa vida que vai nos dominar? E nós vamos entender isso aqui agora. Vamos parar um pouquinho aqui da família de Isaac e vamos para Mateus capítulo de número 26. Mateus capítulo de número 26, porque a Bíblia, ela é completa. Veja que o Velho Testamento, ele é unido ao Novo Testamento. Tudo aquilo que o Velho Testamento diz é confirmado, né, a respeito aqui no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele diz aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo do céu, e derrama a bênção. Ó Pai, sem medida sobre a vida do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu creio na restauração, na transformação, na vitória, no milagre. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para a glória do Senhor, Pai. Ó Deus, eu já vejo pelos olhos da fé essa pessoa sendo abençoada. Ó Pai, essa pessoa sendo mudada, transformada pelo Senhor. Ó Deus, vai abençoando, porque para o Senhor não há limite, não há barreiras para o Senhor operar, para o Senhor fazer manifestar a tua unção. Oh meu Deus, e ainda que essa pessoa, Pai, quem esteja dominando ele ou ela, oh Pai, seja um mal, oh meu Deus, que oprime, a tristeza, a vergonha, a derrota, oh Pai, o sofrimento, o opróbrio, meu Deus, que venha cair por terra agora toda amarração e que venha cair por terra, meu Deus, todo impedimento do maligno e que o inimigo venha ser envergonhado na vida dessa pessoa. Oh Pai, que o teu nome venha ser notório e que essa pessoa venha, Pai, refletir a tua glória. Oh Deus, abençoa, vá de encontro, Senhor. Oh Pai, vai visitando. Oh meu Deus, olha, Senhor, para o desejo do coração desse homem e dessa mulher. O Senhor é Deus, o Senhor responde, o Senhor faz infinitamente mais, oh Pai, do que pedimos ou do que pensamos. Oh Pai, como ministro da tua palavra, eu estou com a minha fé unida a dessa pessoa. E Pai, eu amarro, eu quebro toda influência maligna do inferno, toda obra de Satanás que estiver agindo, dominando, prendendo esse homem, essa mulher. Eu digo, Satanás, solta, larga, abandona. Você não pode ficar, permanecer, agir, alojar mais nesse coração. Essa vida não lhe pertence. Esse corpo não é seu. Essa pessoa já decidiu. Quem vai dominar ele, dominar ela, é o Senhor Jesus. Você não pode mais ficar, você não pode mais permanecer, está quebrado, está desfeita a tua obra agora, as suas armadilhas estão desfeitas agora, e em nome de Jesus, Pai querido, oh Pai, eu declaro, Pai, oh meu Deus, a restauração, oh Pai, a transformação, Pai, desse cativeiro, e que haja restauração, e que haja mudança, Senhor, e que haja cura, oh Pai, que o teu povo venha, meu Deus, contar a bênção, e que seja para a tua glória, e que seja para o teu louvor. Oh Pai, 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 o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Está decretado, Senhor, a vitória sobre a vida desse povo. E isso, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, minha irmã, você orou com fé. E eu creio que independente que você esteja passando, enfrentando essa luta, Deus já lhe deu a restauração total e completa. A vitória é sua. Agora nós temos
que despertar para crer. Nós temos que acordar para servir a Deus. Coloque um propósito no seu coração de estar firme e constante no propósito que Deus lhe chamou. Continue firme. Não seja como Esaú, nem mesmo como Jacó. Porque quando ambos eles estavam diante de uma pão, Esaú e guisado das suas lentilhas, ele comeu e bebeu. E guisado das suas lentilhas, ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi, assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Não vamos desprezar essa noite a bênção que Deus nos deu. Não despreze. Cada um aqui foi para a sua fraqueza. Um foi porque o que falava mais alto ao coração dele era o ventre, era a fome. Tem pessoas que o que fala mais alto na vida dele é o seu ventre. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Mas uma coisa que para a gente encerrar, e rapidinho, para ficar no meu coração, no seu coração, que nós não devemos fazer e que os pais tanto de Esaú e de Jacó fizeram. O que foi? O verso de número 27 diz aqui: e cresceram os meninos, e era Esaú, e cresceram os meninos, e Esaú foi varão perigo de caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitado em tendas. E amava Isaque Esaú, porque era da caça e era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então nós não podemos fazer como esses pais fizeram, amar aquilo que nós temos de fraqueza, os nossos erros, os nossos fracassos, nós não podemos amar. Tem gente que ele até se agrada da forma que ele fala, uma forma agressiva de falar, um modo até mesmo que não é um modo de se comportar, um modo de falar diante das pessoas, e até mesmo determinadas ignorâncias. Há muitos que amam a forma que eles agem. Nós não podemos amar as nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos que lutar e guerrear e vencer, assim Deus garante e promete para mim. Olha, que Deus venha lhe abençoar, que você venha ter uma ótima noite e que o Senhor venha cumprir sobre você todas as promessas que dizem respeito à minha vida, à sua vida, em nome de Jesus. Olha,